Bom, pessoal, bom dia. Vamos iniciar mais um seminário aqui da Pós. Sou o professor Guilherme e é com muito prazer que estamos recebendo aqui João Pedro, né? Fez mestrado aqui com a gente. Foi meu primeiro aluno de mestrado, inclusive. Rapaz, faz quanto tempo que você se formou, que eu não lembro agora? No meio da pandemia, não foi que você se formou? 2019 para 20, por aí. Hoje ele está lá na Polônia, Universidade de Varsóvia, fazendo doutorado, já está no 3º ano de doutorado. Né? Previsão de término? Beleza. Bom, ele está passando aqui uns dias bem corrido, né? Ele veio também resolver pepino de passaporte, etc. Ele vai ficar aqui até quarta. Mas se vai ficar aqui na UFAL amanhã? Se chamar, ele fica. Se alguém tiver alguma coisa para discutir com ele, quiser alguma reunião, ele vai ficar aqui até amanhã. Viu? Bom, João, o espaço é seu. Bota o microfone aqui. Obrigado, Guilherme. É assim, é? Beleza. Então, pessoal, obrigado por vir. Não vou aparecer. Aí eu desço para apertar e volto. Tá. Obrigado por vir todo mundo. Eu vim falar um pouco dos projetos que eu andei fazendo lá em Varsóvia, que são todos têm a ver com sistemas fortemente correlacionados, física de muitos corpos. E esses sistemas pedem a criação de novos métodos avançados, numéricos e também outras coisas, para poder entender a física deles. Então, por isso que eu coloquei o título como Desenvolvimento de Métodos, porque vai ser a liga que vai juntar tudo. Tá, aí a primeira parte aqui é sobre a simulação quântica de efeitos de acoplamento elétron-fônon utilizando átomos de Rydberg. Essa foi feita lá com o meu orientador, o Krzysztof Jarinski, lá na faculdade que eu trabalho. Tá, aí primeiramente, por que estudar esse tipo de sistema? Aqui era para ser um GIF. Tá. Depois eu mostro. Enfim, por que estudar esse tipo de sistema, né? Interação elétron-fônon. E aí ela é interessante porque quando nós temos elétrons na rede cristalina, e a baixas temperaturas, ele vai caminhar aí nessa rede e vamos dizer que é uma rede totalmente carregada de íons positivos. E o elétron é negativo. Ele vai passando pela rede, ele vai atraindo os íons em torno dele, essa representação meio clássica, né? E aí ele cria aquela nuvem em volta dele ali, que é como se ele fosse efetivamente positivo. Então os outros elétrons itinerantes nessa rede vão ser atraídos por eles, vão acabar criando estados ligados e coisas dessa forma. E aí, além disso, os outros elétrons têm naturalmente suas interações elétron-elétron. Então vamos ter nesse tipo de sistema competição entre interação elétron-fônon, que é o elétron com os fônons causados por ele estar lá caminhando nessa rede, ele puxa os íons para ele, passou por lá, os íons vão criar fônons. É uma coisa natural. E os elétrons já têm essa interação elétron-fônon. E como eu falei, a interação elétron-fônon vai criar efetivamente a interação elétron-elétron, que não é mais repulsiva. Então, isso também tem alta relação com supercondutividade, especialmente os supercondutores que foram descobertos que eles existem mesmo em temperatura crítica alta. A explicação tem relação com essa competição entre essas interações. Porém, a dificuldade aqui principal é estudar a física por trás disso, com a explicação. Então, numericamente é muito complicado. E aí eu vou explicar várias formas aqui, vou voltando e relembrando, mas inicialmente a gente começou com simulação quântica. E aí o que é esse... antes de falar de simulação quântica, o modelo é esse aqui. O modelo chama de Hubbard-Rollston. Então essa parte aqui é o hopping, tá? Então os elétrons podem soltar diferenças na rede, eles se repelem, tem a repulsão eletrônica, e tem o acoplamento elétron-fônon, que é o mais básico, o modelo de Rollston, que você vai ver que o fônon na posição I vai interagir com o elétron na mesma posição. Aqui está a representação gráfica do que acontece. E o modelo de Hubbard é assim, né? Eles interagem no mesmo sítio também. Então, é um modelo mais básico para esse tipo de sistema.
E ainda assim é extremamente complicado de estudar. Aí a nossa ideia é utilizar a simulação quântica a nosso favor. E a simulação quântica também é algo natural de se pensar para estudar esse sistema, que é utilizar outro sistema quântico para estudar um sistema quântico mais complicado. Então, existem dois tipos de simulação quântica, a analógica e a digital. A analógica, você vai tentar construir uma plataforma específica para estudar esse tipo de sistema. Então, tem um sistema elétron-fônon, eu vou criar uma plataforma que simula as interações elétron-fônon nessa rede, e dentro de uma certa aproximação, os hamiltonianos são iguais, matematicamente. Na simulação quântica digital, vamos ter um computador quântico universal, que você tem portas quânticas, que vai criar um circuito lógico, um algoritmo, que deve funcionar para qualquer tipo de sistema quântico. A gente está focando primeiro aqui nesse trabalho, na simulação quântica analógica. Tem dois tipos, né? A analógica e a digital. A analógica é o nosso foco, que é criar uma plataforma específica para um tipo de sistema que a gente está interessado. No nosso caso, sistema de interação elétron-fônon, que compete fortemente com a outra interação também. Tá. Especificamente em relação à simulação de sistemas desse tipo, elétron-fônon, tem alguns trabalhos aqui que eu quis mostrar. Aqui é um trabalho bem famoso do Peter Zoller, que ele utiliza átomos, mas dois tipos de átomos, duas espécies. Aqui está azul e laranja. A azul é mais pesada, e aí a presença dela lá cria uma rede periódica que vai criar um potencial, quer dizer, que vai servir como uma rede periódica para o átomo mais leve andar na rede. Então isso aqui já foi utilizado para estudar sistemas compostos fortemente correlacionados. Então, uma plataforma bem interessante, bem simples também, e com alta capacidade experimental de se colocar. Aqui está em 2D, uma representação bem boa, e aqui em uma dimensão, como seria, tem duas formas de fazer. Eles estão a uma distância aqui e ainda assim cria o potencial, ou então eles estão na mesma linha e aí o átomo tem que tunelar de uma forma complexa, que tunelar por um lado ou por um outro é diferente. Também tem... Também tem esse outro trabalho aqui, que eles usaram dois tipos de átomos. Aqui é uma rede de íons armadilhados, e aí eles por si só criam aquele potencial que funciona como uma rede periódica para um outro átomo. Aqui são átomos neutros, por exemplo, o átomo chave fundamental, não são íons. E aí eles vão caminhar aqui na rede sentindo esse potencial periódico. Porém, o problema aqui nesse trabalho é que eles não conseguiram obter nenhum resultado muito impressionante, interessante. E aí eles colocam isso sendo devido à natureza das interações dos íons. Então é até uma motivação para a gente fazer algo semelhante com outro tipo de espécie que vai interagir de uma forma mais interessante. Tá ficando... E aí a gente se interessou com átomos de Rydberg. Por quê? Primeiramente, o que são eles, né? Nós temos átomos que têm vários níveis de energia, e aí, crescendo o número quântico principal, a densidade aqui vai ficando cada vez maior, e quando você está no estado altamente excitado, N na ordem de mais do que 100, né? Você vai entrar nesse regime de átomos de Rydberg. Esses átomos são gigantes. Aqui está comparação gráfica só, N127 e N190, para você ver qual é o tamanho de um átomo de Rydberg. Esse verdinho aqui é um condensado de Bose-Einstein. Então, um único átomo desse tipo, ele é bem maior do que o condensado de Bose-Einstein inteiro. Então, ele é bem interessante para estudar impurezas nesse sistema, porque é um átomo bem controlável e que possui interações ultra longas. Então, por ter esse tamanho muito grande, o elétron que está excitado, ele é fracamente ligado com o núcleo, ele tem aquela órbita semiclássica, e ele é facilmente perturbado por campos eletromagnéticos externos. Até um átomo vizinho que está caminhando lá vai criar um campo eletromagnético que vai perturbar ele. Então, eles interagem muito fortemente, e é fácil de utilizar experimentalmente para a simulação quântica, por exemplo. E falando experimentalmente, aqui está um exemplo de
É um paper bem interessante que quiseram só mostrar como eles são bons em manipular esses átomos, centenas deles, para criar qualquer tipo de imagem. Então está aqui, inclusive, a menor torre Eiffel da história, 87 micrômetros, feita com esses átomos de Rydberg. Então aqui é por fluorescência, vê que onde está verde são eles. Além disso, tinha um problema em relação a esse tipo de átomo que você não consegue prender ele para fazer o experimento. Quero colocar eles numa rede, deixar eles presos na rede e vou fazer o experimento. Não funciona, porque quando você vai ligar o laser para prender o átomo de Rydberg, ele é expelido desse potencial. Então, o que eles faziam antes era colocar os átomos no lugar certo, aplicar um laser para excitar, e finalmente nós tínhamos uma rede com átomos de Rydberg cheia de impurezas. Tem vários protocolos extremamente complexos para poder melhorar essa situação. Porém, recentemente, aqui um paper bem interessante, eles conseguiram armadilhar átomos de Rydberg com pinças ópticas, que era até então impossível. Então, ele tem um tipo de ressonância diferente que eles utilizaram para o verde, que faz com que eles consigam armadilhar aqui um átomo de ytterbium com o número quântico principal na ordem de 100. Então já é um avanço que ajuda a... Beleza. Tá, aqui eu expliquei que dá para armadilhar eles sem problema, dá para poder fazer o experimento com eles e tal. Inclusive tem outro, mas aí o potencial óptico que armadilha o átomo de Rydberg não é o mesmo que armadilha outra espécie. E aqui a gente gasta sistema composto, então, quando eu ia armadilhar eles, não armadilhava o outro. O tipo potencial de armadilhamento expulsa um átomo ao outro. Então, foi criado aqui recentemente também um outro tipo de armadilhamento óptico que é insensível ao estado quântico. Então, foi possível colocar aqui vários átomos neutros armadilhados no mesmo local que um átomo de Rydberg. Então, você pode novamente estudar impureza aqui. Então, finalmente, estudar esse tipo de sistema sem se preocupar com fazer todo aquele protocolo complexo de criar a rede e finalmente utilizar eles. Tá. E aí, vamos usar os átomos de Rydberg e, para ser mais interessante, vamos colocar numa rede topológica. Por que a rede topológica? Bom, eles vão interagir entre si colombiano. Então, a interação colombiana é dessa forma aqui. Vai com R3 e depende do ângulo do campo magnético ou elétrico aplicado. Então, se o M, que é o campo, aponta para fora do quadro aqui, então a interação vira isotrópica, porque esse termo aqui fica zero. Tá? Então, vira só isotrópico. Então, todos eles vão interagir de forma igual. Nada interessante. E aí, quando a gente vai para um M que está na direção aqui aqui é a rede A, a rede B, por exemplo. Então, na direção da rede é Z. Então, colocar M na direção Z, M terno R da Z, que é cosseno de θ. E aí existe um ângulo mágico, o qual essa interação aqui, que está nessa direção Z, é zero. Então, o cosseno do θ mágico vai matar esse termo aqui inteiro, fazendo com que o V na direção é zero. Então, nessa configuração aqui, a gente tem uma rede em que a interação entre os primeiros vizinhos funciona a gente aqui. É o A com o B e depois ele vai fazendo como se fosse um zigue-zague, né? E antes todas as interações eram permitidas. Então tem e essa rede é interessante pela topologia. Dessa forma que eu desenhei aqui, vocês podem ver que o átomo, o tracejado é fraco e o sólido é forte. Então, como aqui é zero e o M não é mais isotrópico, agora a gente vai ter o quê? Interações anisotrópicas. Então a interação aqui é diferente da interação aqui. Então aqui é a fraca, aqui é a forte, fraca, forte. Então isso aqui cria, primeiramente a forte, ela vai forçar o sistema, vai tender a uma dimerização. Então vão ser tipo dímeros, né? Enquanto que os átomos que ficaram aqui nas pontas vão criar estados de borda, várias coisas interessantes relacionadas à topologia do sistema, que não é trivial. Essa ideia aqui, sobre esse tipo de rede, a gente tirou
dessa science aqui, que é muito interessante também, bem famosa, que eles estudam, eles usam esses dois tipos de topologia, a trivial e a topológica, no ângulo mágico, para simular outro tipo de sistema. Então a gente pegou essa ideia porque é interessante, né? Não vai ser só uma rede unidimensional sem muito diferencial. Vamos na rede topológica para poder estudar os fônons, que vai ser de uma forma bem mais interessante. Enfim, simulação quântica, vamos voltar para ela. Trivial, topológica. Trivial é porque não tem nada demais, a topologia é trivial. Na topológica, vai criar um estado aqui de Boole e o estado de borda. Então, isso aqui é bem interessante. Para poder estudar isso em simulação quântica, que eu falei, a gente vai mostrar que matematicamente, esse sistema aqui é semelhante ao que a gente quer estudar. No caso, os Rydbergs eles vão ser utilizados para quê? Para a simulação quântica dos fônons. Então, a gente pega aqui nosso hamiltoniano clássico, tem potencial quadrático devido às pinças ópticas, estão aqui sendo considerado, a interação colombiana. Depois da quantização, a gente obtém esse hamiltoniano aqui. Aqui está em termos dos fônons em cada sítio. E aí é um hamiltoniano, que é o que a gente gostaria de obter. H e G dependem dos parâmetros experimentais desse tipo de sistema. Qual o átomo, qual é o laser que você está aplicando, qual é a frequência. Então ele é totalmente controlável. A gente mostra então que esse tipo de rede é bem para simulação quântica, você é altamente controlável. Eu mostrei lá pelo sucesso dos átomos de Rydberg que ele é bem escalável, pode botar átomo à vontade e é bem rica. Eu obtive aqui vários resultados interessantes que eu não vou me ater porque a simulação dessa parte aqui é sobre interação elétron-fônon, então vamos pular direto para ela, né? Então a ideia é pegar essa rede que eu já mostrei que ela é ótima, controlável, e juntar com a nuvem de átomos neutros. Então a gente vai ter esse sistema aqui composto, que é o tipo de sistema que a gente está estudando, fortemente correlacionado. A interação átomo-Rydberg, ela é dada por esse termo aqui, que a gente vai usar várias aproximações para finalmente chegar no hamiltoniano similar ao de Rosten. Então isso aqui vai ser o modelo de Rosten estendido, porque não é só mais a interação com o fônon naquele ponto da rede. Ela depende da banda de Bloch e do quase momento qual a interação que vai funcionar. Então é bem mais complexo. Aqui está a interação é isso aqui, no final das contas. Então ela depende desse psi, o ômega, são parâmetros que são diretamente daqui. Então mostrar que aqui é controlável, mostra que completo também é, porque no final das contas a interação elétron-fônon vai depender, aqui a interação átomo-Rydberg, mas é a que está simulando elétron-fônon. Ela efetivamente depende dos parâmetros daqui, então também é controlável. É muito bom para simulação quântica, a gente consegue comprovar isso. Ah tá, não precisa lá. Beleza. Aí aqui está o hamiltoniano efetivo de Hubble-Rosten estendido. E aí aqui está a interação, dependendo a banda de Bloch é quase momento, como eu expliquei. Aqui é a criação e aniquilação dos fônons e aqui é a criação e aniquilação dos elétrons, beleza? Então geralmente a galera faz todo esse cálculo de simulação para comprovar que esse sistema aqui é igual a esse, simulação quântica e tal. E aí faz aproximações para mostrar que, na verdade, para poder ficar mais tratável matematicamente. E aí, finalmente, fazer alguma simulação numérica. No nosso caso, a gente comprovou que não dá. Por quê? O que geralmente se faz é dizer que a banda de Bloch, a única que está atuando é a primeira, é o estado fundamental. E as outras estão muito distantes, não atuam na interação. Enquanto que nós mostramos que se a distância entre os átomos for longa, ele realmente não vai ter muita participação das outras bandas e o hamiltoniano fica muito mais simples, bem similar ao original de Hubble-Rosten. Porém, quando os átomos estão mais próximos, não próximos demais, porque tem outras coisas como o bloqueio dos Rydbergs e várias questões que tem que se tomar em consideração no cálculo, mas se aproximando a um tanto possível, nós vemos que a maioria das bandas de Bloch vão atuar no sistema e esse é um outro resultado interessante desse projeto, é que a gente consegue usar a aproximação quântica e essa plataforma, que é altamente interessante para o experimento e não dá para tratar numericamente por causa desses vários desafios. Beleza, o próximo passo é colocar uma geometria mais complexa para entender a geometria, porque a geometria lá era muito simples e aí a gente viu que o papel da topologia não era grande nas interações.
E aí a gente conseguiu ver que dá para fazer uma banda flat no meio da dispersão, e ela tem um papel importante em supercondutividade e várias coisas. Então, seria um paper inteiro só para estudar isso. Então, vamos colocar isso como um próximo passo também. E, finalmente, desenvolver métodos numéricos avançados, novos, para estudar essas fases. Porque, como eu mostrei aqui, eu mostrei controlabilidade, escalabilidade, mostrei que dá para simular um experimento, mas eu não fiz o cálculo numérico sobre isso. Então, isso fica também como o próximo passo. Inclusive, após esse projeto, fui fazer uma parceria em Emory para aprender novos métodos numéricos para sistemas compostos fortemente correlacionados. Inclusive, já estão utilizando para interações elétron-fônon. Mas como primeiro projeto, eu me interessei em estudar a junção do eletromagnetismo, a junção do magnetismo quântico, esse sistema de spin e tudo mais, com a eletrodinâmica quântica de cavidades, que é um trabalho que tem a ver com o que eu fiz com o Guilherme no mestrado, com as cavidades exóticas. Então, essa parceria aqui com o professor Yao Wang de Emory. E aí, a motivação principal desse tipo desse projeto são as baterias quânticas. Mas primeiro, o que é uma bateria quântica, né? Vamos pensar sobre para que eu quero isso, né? Primeiro, vamos pensar aqui nos carros elétricos. Uma Honda E, num carregamento rápido de 25 a 100 kW, você carrega 100% da bateria do seu carro em menos de meia hora. E é um carro básico, né? Mas até se você for para um carro top de linha, um Tesla S, que ele tem apenas 7.104 baterias, e cada bateria tem 18.650 células de carregamento, ainda assim é possível carregar extremamente rápido com um carregamento max power de 250 kW que existe em praça. Enfim, tem aqui nesse site como calcular essas coisas e tal. Enfim, já estamos bem avançados, mas ainda é um desafio crescer a quantidade de células sem ficar extremamente complicado em demorado carregamento. Então, o carro elétrico do futuro, ele vai ter uma bateria quântica. E essa bateria quântica, ela não vai ser carregada em meia horinha, vai ser muito menos de um segundo. Por quê? Porque na física quântica, as células de carregamento, elas trabalham em conjunto devido ao emaranhamento. Então aqui está um exemplo já experimental existente de uma bateria quântica, onde eu coloquei aqui como exemplo para comparar com essa bateria aqui da Tesla. Aqui é um tipo de bateria quântica que você utiliza proteínas fluorescentes como célula de carregamento. Então cada proteína dessa, ela funciona como se fosse um sistema de 2 níveis, que vai rolar o carregamento e vão trabalhar juntos aí devido ao emaranhamento para ser carregado, para descarregado, etc. Aqui, potência máxima eu coloquei e é um cálculo baseado nesse número aqui. Aqui dessa quantidade de células a gente consegue ter uma potência máxima da ordem de 10 a 13 kW. Então é uma bateria monstra que carrega extremamente rápido. Beleza. Aí vamos lá, como é que funciona e qual é a proposta aqui? Microcavidades. Mas vamos para a bateria clássica primeiro. Como é que funciona a bateria clássica? A gente tem potencial químico lá, anode e cátodo, história fundamental, não tem corrente. Mas quando tem aquela diferença de potencial entre os dois, vai rolar corrente. Vai ter uma direção aqui de corrente. E para estudar esse sistema aqui, a gente tem modelos de 1 elétron. Então, para carregar a bateria, você tem uma bateria, carregamento é X. Para carregar duas, 2x. Então, vai escalando com o número de células, normal. Porém, a bateria quântica, em vez de ser... Aqui, por exemplo, seria o caso clássico, e aqui o caso da bateria quântica em si. Quando a gente tem várias cavidades, cada uma está trabalhando sozinha naquele caso. Então, no caso da bateria quântica, a gente tem uma cavidade com diversos aqui sistemas de 2 níveis. Porque a proteína, ela funciona como sistema de 2 níveis, dentro de uma cavidade, microcavidade, óptica. Então, beleza. E aqui, porque a gente está na microcavidade, o campo eletromagnético, a gente usa a segunda quantização e obtém os fótons. Então, a gente tem a interação aqui, fóton, spin.
Então é similar àquele eletrofone, mas aqui é fóton spin. Então a matemática é muito similar. E aqui está outra realização experimental bem interessante. Aqui são espelhos de Bragg, utilizando para poder criar a cavidade. Espelho de Bragg é assim, você tem duas camadas alternantes, dois tipos de camada alternante, com índice de refração diferente. E aí, esse tipo de coisa cria um espelho. Então você coloca os dois juntinhos, diferença de microns, e vamos ter uma microcavidade. E os parâmetros desse tipo de cavidade é muito fácil de modificar, modificando como quantidade de camadas ou qual é o índice de refração dela. Então é bem interessante. Aí no meio vamos ter uma camada ativa para as proteínas orgânicas ficarem lá dentro, e as moléculas orgânicas elas vão ser as células de carregamento da gente. Tratada, inclusive, possivelmente, comprovado nesse experimento, como sistema em 2 níveis. Aí, só para explicar o que eu estava falando sobre carregamento ultra rápido, tem a ver com essa questão. Quando nós temos sistemas de níveis independentes, se você colocar todos no estado excitado e esperar para que tenha emissão espontânea, o tempo, o pico, vai com o número de partículas. Inclusive, a potência da bateria seria equivalente à quantidade de partículas. Ela vai com o número de átomos, né? No caso aqui, de qubits. E aí, quando estão todas juntas, nós temos um estado coletivo delas. Então, colocando elas todas no estado excitado, esperando acontecer, esse pico vai ser vai com o n quadrado. Então, é super linear. Por isso que vai ter o efeito do... Fugiu. Enfim, vai ter um efeito chamado superradiância, que tem tudo a ver com o que a gente está estudando em bateria quântica. Superradiância ou subradiância vai ser... O super e o sub tem a ver com como é que ele vai com o número de partículas. Se vai... Dupliquei o n, duplica o tempo, duplica o pico, mas nesse caso aqui vai diferente. Então, no caso é quadrático. E aí torna o processamento extremamente rápido. A potência da bateria seria muito maior do que essa, que é N a 3,5 em vez de N. Aí aqui está um exemplo teórico, usando só o modelo básico Dicker, chama de Dicker, modelo Dicker, é o modelo mais básico para estudar esse tipo de sistema. Aqui está a energia, né, o máximo de armazenamento, e aqui a potência máxima. Aí eles mostram que não é mais linear, na verdade vai com outra potência, e mostra por que a bateria quântica é superior. Tá. Aí quais são os principais desafios? Construir os qubits moleculares que eu andei mencionando. Não é fácil construir eles e controlar. E também é preciso saber otimizar o carregamento e descarregamento das baterias. E, finalmente, entender o comportamento fundamental. Tem um monte de ideia sobre isso, devido ao entendimento da superradiância. Porém, as fases quânticas e como é que elas funcionam, o regime de parâmetros e tudo mais, não é bem conhecido, porque nós temos 2 sistemas fortemente correlacionados que não é fácil de tratar numericamente, e muito menos fizer um tratamento matemático. Então, para falar disso, vou mostrar o Hamiltoniano. Está aqui. Vai ter o Hamiltoniano da cavidade, que é só um oscilador harmônico quântico. O do spin, aqui ele é só a separação dos níveis, né? Então aqui é a cavidade sem nada e o spin livre. Aí tem a interação spin-fóton, que tem vários modelos, por exemplo, da Dicker que eu vou mostrar. E a interação spin-spin, tem interação Ising, interação Heisenberg, várias coisas. É possível também ocorrer tipos de perdas, mas no regime de forte interações, que é o nosso regime, sistemas, a gente está querendo entender quando o J aqui é muito forte e o G também, e eles competem, então é suprindo completamente o tempo que a gente vai ver isso aqui acontecendo. Tá, aí o modelo aqui estendido mais interessante é aqui, oscilador harmônico, que eu não comentei. Aqui está os spins sozinho e a interação spin-fóton. Aqui é a adaga mais A, criação e criação de fótons, é X, né? E aqui o SX do spin também. Então, se você olhar direitinho, é como se fosse aqui um campo transverso quântico num sistema,
E aqui é um campo longitudinal clássico, porque aqui a parte do campo é só um número. Então, matematicamente é a mesma coisa que você pensar desse jeito. Um campo transversal quântico e um campo longitudinal clássico, né? E aí tem o modelo de Heisenberg para interação spin-spin. Aí tem, ou seja, todas as direções, primeiros vizinhos aqui nesse caso. Se o j, x e y for zero, a gente tem o modelo de Ising. Se o x e y for igual, a gente tem o modelo XXZ. São os dois modelos que a gente vai pensar aqui. Agora, como é que a gente vai estudar esse sistema, né? No caso, eu quero ir para a base, né? Entender a base antes de seguir para os próximos passos. E aí que está a questão de construir novos métodos. Então, quais são os métodos estabelecidos para aprender, para estudar o estado fundamental? Por exemplo, qual é o grande problema? O espaço de Hilbert dos spins vai com 2 elevado a n. O tamanho do espaço de Hilbert é gigante. Quanto mais spin, tá aqui, como é que ele vai. Porém, o fotônico, ele é limitado, é um oscilador harmônico. Quanto maior o número do estado, vai crescendo e não tem um limite, que nem o do spin. Então, já existe esse problema de cara, né? Que vai causar os problemas numéricos para a gente. Diagonalização exata, para funcionar, vamos ter que fazer um truncamento do espaço de Hilbert. Ele é gigante, então você pega um pedacinho que você acha que é o que vai... Aqui dentro vai estar o estado fundamental. Porém, fortemente correlacionado, o estado fundamental provavelmente não está lá. Então você vai estar fazendo a aproximação errada. Por outro lado, também existem métodos variacionais, onde o princípio variacional ele vai dizer o seguinte: você pega uma função teste, função de onda que você tirou da sua cabeça, que tem uma explicação física do porquê, e aí vai minimizar a energia para obter qual é a energia mais próxima da verdadeira estado fundamental. Então aqui eu botei um exemplo acho que é o oscilador harmônico quântico, bem básico mesmo. A gente mostra aqui que quando você minimiza, você vai obter aqui um estado bem similar ao estado fundamental, bem próximo do valor real. Então também é mais interessante, porém precisa de muita bagagem física da sua ideia sobre o estado, né? Se escrever uma função de teste completamente estranha, não vai funcionar. E aí que entra o nosso modelo híbrido. O nome aqui vem de não gaussiano, estado não gaussiano com diagonalização exata. Então, por que vamos fazer um método híbrido? É uma coisa bem natural. Os spins e os fótons têm natureza completamente distinta. Os spins têm um emaranhamento muito forte, enquanto que os fótons são fracamente emaranhados. O espaço de Hilbert dos spins é finito, 2 elevado a n, se você não considerar as simetrias. E os fótons, o espaço de Hilbert é infinito. Então, você vê que a natureza deles é distinta, e para o nosso numérico não faz muito sentido utilizar um método focado em uma coisa que não vai ter a ver com a outra. Então, tem um método híbrido que nós estivemos desenvolvendo para esse tipo de sistema, onde vamos tratar os fótons variacionalmente. Os fótons podem ser tratados, muitas vezes tratado em campo médio, como estado coerente, ou então estado gaussiano. Então, a partir desse estado gaussiano, estado coerente, você faz a minimização e obtém qual é o estado do fóton. E para o spin, diagonalização exata. A gente está conseguindo fazer com sistemas não muito grandes, estudar a diagonalização exata da parte do spin. Como é que se faz, então? Tem aqui a função teste. Aqui é o estado bosônico gaussiano, no caso para os fótons. Aqui é o estado de muitos corpos dos elétrons, os spins no caso. E vai ter uma transformação não gaussiana. Então não vai ser um estado coerente qualquer, um estado gaussiano. Vai ter transformação não gaussiana que emaranha eles, então é um estado não gaussiano, que é bem mais complexo do que geralmente se utiliza em campo médio. Tá. E o que a gente faz? Pega esse estado aqui, traça fora os graus de liberdade dos elétrons, calcula a energia, minimiza, já tem uma parte. Minimizou os parâmetros daqui. E aí, com o Hamiltoniano efetivo, que você tira a partir de traçando fora um grau, você tem o outro, você usa a diagonalização exata. Então vai ser aqui está um fluxograma para explicar melhor. A gente vai ter uma função teste para, nesse caso aqui, para o spin, só para começar, mas não é utilizado, para poder calcular a energia. Então traçou fora usando uma função teste. Vai obter os parâmetros variacionais que minimizam isso. E aí vai calcular a diagonalização exata do Hamiltoniano de spin efetivo. E vai voltar utilizando
as médias e correlações de spin de volta para a energia variacional para minimizar. Então vai ser esse sistema até que ele finalmente converge para uma energia extremamente próxima à teórica, né? Então, primeiramente, casos de limite do nosso sistema, né? Vamos voltar já para o sistema. Se a gente tiver só átomos interagentes, só os spins, sem a cavidade óptica, podemos ter, no nosso caso aqui, vamos estudar modelo Ising, tem a fase antiferromagnética e a fase ferromagnética antiferro, spin up, spin down, vai alternando. Ferromagnética todos para baixo ou para cima. É assim que funciona. Agora, a interação XXZ, vamos ter o antiferro e o ferro, mas entre elas tem uma fase XY, onde as correlações em Z morrem. Então, o sistema, por isso que chama de fase XY, porque só tem correlação nessas direções. Agora, se a gente não tiver interação entre esses spins, tiver só o campo lá quântico, transversal, vamos ter um modelo aqui, aquele modelo de Dicker que eu vi comentando, aqui modelo Ising, modelo XZ. Aqui é o modelo Dicker. Então, a gente sai de uma fase, aumentando a interação elétron-spin-fóton. Sai de uma fase ferromagnética, todo mundo apontando para baixo, onde os fótons estão num estado coerente, tá? Aí, crescendo o G, a gente vai para outra fase em que os spins vão para um estado paramagnético, até que finalmente eles alinham com o campo, e o estado do campo quântico, ele é esse estado super radiante. Aquele efeito que eu falei que coletivo e tudo mais, é como funciona na dinâmica, para poder explicar melhor. No estático, que é o que eu estou começando aqui, é quando o número médio de fótons é maior que zero. Então, quando é um estado coerente, o número médio de fótons é zero. No super radiante, o número médio de fótons vai crescendo linearmente. Então, é essa a diferença entre eles. Aí tá. Aqui estão os principais resultados desse método variacional misturado com diagonalização exata. E aí, primeiramente, eu estudei esse ponto aqui, ó, J igual a zero, o modelo Dicker, para comprovar que esse modelo faz sentido, que o meu variacional é uma ideia que fisicamente tem relevância, tem base, né? E depois eu fui para o mais complexo, o Dicker Ising. Inclusive, é tão complexo estudar esse tipo de sistema fortemente correlacionado, com dois tipos de natureza, que só era entendido até aqui, até esse J crítico. Então, assim, aqui nessa fase, a fase ferromagnética normal para os fótons, desculpa. E aqui, aí ele vai aumentando o G, que nem eu falei agora, até que finalmente vira paramagnética superradiante. Porém, você vai descendo aqui a interação do spin em Z, até que você passa por um crítico, você vai para a fase aqui, quando o G é igual a zero, modelo Ising, né? Tem um J crítico e volta para o antiferromagnético. Aqui também acontece isso. Então, você vai crescendo aqui o antiferromagnético, você vai também para a fase paramagnética superradiante. E uma coisa já era prevista na literatura por várias pessoas, porém ninguém conseguiu comprovar numericamente, é que o antiferro para o paramagnético superradiante, a transição de fase é de primeira ordem, enquanto que aqui é de segunda. Então tem essa diferença aqui que torna o diagrama de fase bem rico, e com o nosso método a gente conseguiu mostrar isso. Esse resultado não depende do número de partículas, então realmente é um diagrama de fase. Enfim, aí vamos seguir. Aí para o modelo Dicker XXZ, então a interação agora x e y igual, em z diferente, vamos mexendo na z, que é essa daqui. Aí aqui, G igual a zero. Ferromagnética, XY, antiferro. Tem essa fase aqui no meio que eu já sabia. Mas o engraçado é que você vai crescendo aqui, o G, ferromagnético, vai para o superradiante, normal. O antiferro vai para o superradiante, já entendíamos essa parte, né? Porém, na XY também acontece o mesmo. A diferença é, se você crescer o J aqui, você consegue aumentar o espaço onde você vai ter o regime ferromagnético, mesmo vale para o antiferro. O XY ele fica aqui escondido entre as fases. Inclusive, quando você vai aumentando o número de partículas, vai acontecendo mais e mais transições dentro aqui desse sistema, que não é uma transição quântica, mas são transições que acontecem aqui relacionadas ao número de excitações, que o XY, o número de excitações é muito importante. Então aqui vai ter cada transiçãozinha aqui entre números de excitações diferentes, a ponto que é previsto numericamente que para N infinito não existe mais a fase XY
para qualquer G finito. Então, é uma coisa que não era esperada da literatura, a supressão da faixa XY, porém tem base teórica por trás de como entender esse funcionamento. Tá, próximo passo. Estudar a dinâmica temporal, porque eu estou falando de bateria quântica, não sei o que no começo, é tudo relacionado a tempo, né? Carregamento, tempo disso, tempo daquilo, e eu falei só do estado fundamental. Porque primeiro entender a base, depois a gente, conhecendo isso, a gente consegue usar esse mesmo método para ir para a temporal. Já estamos desenvolvendo como utilizar esse método para estudar dinâmica. Então já vai ser diretamente relacionado a baterias quânticas. Esse método também já pode ser aplicado em outros sistemas compostos, por exemplo, voltar para lá o eletronfone, que era a nossa ideia inicial. Estudar frustração em geometrias mais complexas. Esse sistema aqui, por incrível que pareça, ele é frustrado geometricamente. Na fase antiferromagnética, tem uma diferença entre ter número de partículas ímpar ou par. Então, a gente pode colocar uma geometria mais complexa, vai ficar mais óbvio o que está acontecendo em relação à frustração. E, finalmente, iniciar o nosso trabalho experimental com a Emory, porque foi para lá para a Emory pensando no numérico, porém, na segunda visita, teve uma reunião com o povo experimental que está trabalhando exatamente com proteínas fluorescentes. Então, a ideia é utilizar elas em cavidades para construir a bateria quântica. Tá. Depois disso, eu fui fazer uma visita na Espanha para estudar novamente esses sistemas fortemente correlacionados. No caso aqui não é composto, são apenas elétrons interagentes numa rede com coisas bem interessantes acontecendo devido ao próprio tipo de interação. Então, a relação desse com os outros projetos é, novamente, aprender um método numérico novo. No caso aqui, eu não conhecia o DMRG, agora já, digamos, sou fluente em DMRG para estudar esse tipo de sistemas. Então, deixa eu baixar um pouquinho. Aqui, a inspiração para esse sistema é essa Nature, de 2013. A figura dela é essa aqui, onde a gente tem uma escada, porque o DMRG é o seguinte, ele é um método variacional também, mas é um variacional muito bom para sistemas unidimensionais, pelo tipo de função teste que você escolhe. Então, a questão é, para ir além disso é muito difícil, porque essa função teste não vai funcionar mais, porque são matrizes de produto, então elas naturalmente deveriam servir para sistemas unidimensionais. Então a gente foi tentar aprimorar nossas técnicas para estudar um sistema um pouquinho mais complexo, que é um sistema de uma escada. Então a gente vai ter hopping aqui no de cima, mas também hopping vertical, horizontal. Tem a interação do tipo troca. A interação do tipo troca é o modelo de Heisenberg de novo. Heisenberg que eu falei agora, mas tem a ver com o Hubbard que eu falei no início, porque o modelo de Hubbard você tem, aqui tem o spin up e spin down entre os vizinhos, ele vai saltar para o outro, eles vão interagir lá com o termo U. Porém, se for mesmo spin, não vai conseguir, né? Agora, o que tem a ver com isso aqui? É que se a interação for muito forte, a repulsão eletrônica for muito forte, quando ele for lá chegar, ele é empurrado de volta ou eles trocam de posição. Isso é o exchange, isso é o J. Então, por que a gente vai usar esse em vez do Hubbard? Primeiro que o espaço de Hilbert para o modelo TJ é muito menor do que para o modelo de Hubbard, porque agora você não precisa considerar ocupação dupla. Você considera apenas que não existe ocupação. Então já é uma truncação, mas com a física por trás, explicando por que você pode fazer isso. E também tem essa interação aqui do tipo circular, vou chamar assim, interação K. Então vai ter a troca aqui na diagonal, o menos com a diagonal, é uma coisa bem complexa, mas que pode ser feita experimentalmente com átomos de Rydberg. Não foi vista ainda experimentalmente no material real, mas é possível fazer ela com esses átomos. E aí aqui está o Hamiltoniano, e aí eles mostraram aqui, ó, aumentando esse K, que você sai de uma fase fermilítica normal para uma fase estranha. Essa que é a parte interessante. Aqui existem várias fases que você já espera nesse tipo de modelo.
E aí, no meio delas, aparece a fase estranha, porque você não consegue realmente caracterizar ela. Então, por isso que é chamado de fase estranha. Então, aqui sai uma nature teórica só com DMRG. Por quê? Porque eles conseguiram caracterizar, mostrar que ela existe, o porquê, e caracterizar essa fase. Esse aí é o que causou essa publicação, veio disso, que é muito interessante. Tá acabando já. Tá, aí vamos lá. Aí isso aqui a gente vai usar como base para o nosso sistema. Por quê? Como é que a gente faz para favorecer essa fase estranha? Essa fase estranha aqui é uma fase do tipo bem complexo, que não tem a ver com nível de ferro nem nada. Então a gente pensou, como é que a gente faz para poder puxar essa transição de fase para trás e através de alguma interação simples. Então basicamente a ideia tem a ver com o nosso entendimento do caso de uma partícula. Porque esses modelos aqui é tudo muitas partículas. O caso de uma partícula, o tide binding, a gente tem, por exemplo, quando você pega esse sistema aqui e permite interação na vertical, na horizontal e também na diagonal, nós vamos ter, e também eles qualquer... Aqui está isotrópico, né? Mas vamos considerar no isotrópico. Então tem TH, tem o TD e tem o TV. Então a energia é dessa forma. Aí, ó, o caso desse cara aqui, no caso de uma partícula, ele se comporta assim, a energia, com esse cosseno, eles são iguais. Porém, quando você adiciona o hopping diagonal, essa primeira banda aqui, ela vira flat, né? Completamente achatada. Mas, o que eu estou vendo aqui é o seguinte, ó, para encher essa banda aqui, vamos pensar no caso muito do corpo de novo. Para encher ela completa, você começa a encher de cima também, porque tem esse overlap, né? Aqui, mesma coisa, e ainda o problema é pior. Mas se você criar uma anisotropia entre os hoppings vertical e diagonal, você já consegue abrir a banda. E aí a gente vai ter aqui a primeira banda completamente achatada, né, flat, e a de cima lá. Então, por que isso aqui é interessante, esse tipo de banda? Porque ela tem a ver com supercondutividade, fases estranhas e tudo mais. Só pela existência dela ali abaixo do nível de Fermi. E é o que a gente está obtendo aqui, criando todo esse clima. Então, vamos lá. Agora, no nosso caso, ó, hopping vertical, diagonal, e o exchange, que depende diretamente do hopping, ele também vai ser diagonal, né? Ele segue o mesmo padrão. Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Beleza. Aí, ó, a gente mostrou... Aí o que eu fiz foi o seguinte, ó, bem simples, só para comprovar que a gente está certo. Aqui está esse linha aqui é a transição de fase, né? Fermi líquido para metal estranho. Então, eu peguei o K bem aqui atrás. Tá? Eu estou ainda no Fermi líquido. Então eu peguei o hopping diagonal e fui empurrando ele na direção da condição da banda achatada. E aí a gente acabou saindo aqui desse comportamento do metal de Fermi. Metal de Fermi por quê? A gente tem aqui assim, aqui é um platô, e aqui esse ponto aqui é o K de Fermi. Tá? Então é por isso que ele chama às vezes de metal de Lintger ou então de Fermi. Então tá aqui, e aí a gente conseguiu mostrar que empurrando aqui esse TD, o hopping diagonal, na direção do achatamento da banda, a gente já cai aqui na fase estranha. Por que isso significa fase estranha? Tem uma explicação relacionada a esse ponto, a essa curva, a forma que isso aqui desce, enfim. Então a gente mostrou que a transição de fase ocorre mais cedo. Tem outras coisas que foram utilizadas para mostrar isso, mas o grosso, o resultado principal está aí. Então agora seguir para finalizar. Então, os próximos passos é utilizar esse sistema aqui de duas chama de escada, né? Rede escada, com a plataforma do próximo projeto. Então, a gente conseguiu desenvolver o DMRG, melhorar um pouquinho, para poder utilizar ele nesse tipo de sistema. Então, a gente pode utilizar esse mesmo protocolo para outros projetos. Inclusive, a versão bosônica desse sistema aí já está começando a ser estudada e é bem interessante. Que aqui a gente tem elétrons, então é fermiônico. E aí, para voltar lá, a minha ideia inicial, que tem a ver com sistemas compostos correlacionados, a gente pode colocar, permitir fônons, porque o fônons ali é uma coisa natural de acontecer. Então, permitir os fônons no sistema, né, estudar qual é o efeito dele. Às vezes o efeito é tão nulo que é por isso que não é utilizado. Mas fazer algo para que ele não seja inútil, né? Então, colocar um laser para forçar o sistema a ter os fônons e analisar o sistema usando um método novo que a gente está desenvolvendo, que é o variacional gaussiano com DMRG, que aí vai ser muito melhor para esse tipo de sistema.
Tá, agora eu tô já pro final. Conclusões. Aprendi muitos métodos. Foi legal, né? Bom, estudei vários métodos, apliquei eles em sistemas que a galera tava com dificuldade de entender. Até a coisa mais básica, né? Aquele decaysing que eu falei. Poxa, é uma coisa muito simples. Eles não sabiam comprovar que a transição de fase virava a primeira ordem. Tem até um debate que não é, e a gente mostrou que um paper lá tá enganado pela forma que ele fez o método. Então, assim, e depois simulação quântica e etc, né? Obrigado. Obrigado pela apresentação, excelente. Muita informação, mas... A ideia foi sua, viu? Não, mas foi ótimo também. Perguntas, pessoal. Perguntas. Sou Marcelo, deve estar cheio de perguntas aí. Opa. Bom dia. Bom dia, João. Ó, tu falou de um átomo bem grandão lá, que era bem maior que o condensado de Bose-Einstein, e disse que o pessoal conseguiu fazer experimento com ele, né, para tentar aprisionar. Aí, esses átomos eram de quê? Algum material, sim. Térbio? Certo. Então dá para fazer com outras coisas também? Ah. Só isso. Mais perguntas? E aí, João, legal a apresentação. Eu só tenho uma dúvida no modelo de Dee, que acho que você discutiu, tem uma interação fóton-spin, né? Tu tem como dizer mais assim fisicamente como é essa interação? Porque na minha cabeça spin só vai interagir com fóton com polarização circular. Aí se você puder deixar mais claro aí para mim. O spin na direção X vai estar interagindo com os fótons também. Aqui é o... Como é que chama? Deslocamento dos fótons. Aqui é X, né? Tá vendo? Fóton. Microfone. Tá usando de pointer, né? Enfim. Aí ele se conecta com o deslocamento de fótons. Então, se vai ser o estado circular ou não, não vai ser... vai mudar o parâmetro, mas não vai mudar a natureza dele. Mais alguma? Eu tenho algumas. Algumas? Umas 3. Vamos para a primeira etapa, né, que você falou que é difícil você deixar aqueles átomos de Rydberg paradinhos, né? Quando sujeitos a um certo potencial. Só que aí, logo depois você falou que se você botar aquelas pinças, seriam os optical tweezers. Se você botar o tweezer, o bicho fica quieto, é isso? Não era possível, porque o tweezer ele expelia o Rydberg, certo? O que acontecia é que ele expelia. Então, não é a questão de ser um laser altamente focado. A questão é a forma que eles criaram esse laser com a diferença de tuning. Uhum. E aí foi isso. Aí a forma que eles usaram é pro verde. E aí eu não sei explicar direito, tá? O detalhe. Mas não é baseado no princípio da criação da pinça, mas do que eles usam do laser. Porque aí faz com que ele não seja insensível ao átomo que está no estado alto quanto principal. Mas então atualmente é possível você deixar o átomo relativamente Sim. estável. Como se fosse. Inclusive a gente como considera. O pessoal faz com íon normal, clássicas não. Uhum. Já vem fazer um grupo de Immanuel Bloch, por exemplo, isso. Que consegue manipular. Então ele já consegue fazer isso com átomos grandes. Pronto, o Bloch ele fazia um protocolo bem complicado, né? Que ele colocava os lasers certinho, e aí ligava o Rydberg, e aí ainda assim tinha várias impurezas. Aí recolocava eles, tipo assim, era 100%,
Aí tinha tanto problema que tinha que reconectar para virar 50/50. Mas aí agora está começando a ser possível melhorar esse caso. A outra pergunta é, naquele benchmark, né, do modelo topológico, Ah, tá. qual é o benchmark exatamente que vocês fazem? Beleza. Como é que vocês se certificam? Pô, o negócio está dando certo, qual é a quantidade? Aqui, né? Para você, pô, estou na fase não trivial. Sim. Qual é a grande quantidade que vocês fazem? Porque tem um monte de interação de longo alcance, né? Que vai atrapalhar um pouquinho, mas eu acho que, como você falou, essas outras bandas não vão interferir na escala temporal que vocês estão trabalhando lá. Tem como ver quais são a escala temporal e as frequências certinhas experimental para funcionar, né? Mas a questão de ser trivial topológica é literalmente a geometria. Então, se colocar o átomo desse jeito aqui, ó, começou com forte e terminou com interação forte, é trivial. Tá vendo? Ele vai criar aqui um estado completo. Agora, começou com fraco, terminou com fraco. O que acontece? Esses átomos aqui da borda, eles criam um estado de borda e aí você vai calcular a topologia, ela é não trivial. Não, mas aí como é que vocês observam essa topologia? Como é que vocês observam o estado de borda? Ah, tá. O estado de borda é bem complicado de observar, realmente. Tem que medir como é a função de onda, os estados. Eu não mostrei aqui, mas até na dispersão, diagrama de dispersão, né? Esse aqui você faz ela com quase momento. Então vai ter aquela expressão bonitinha. O outro não é possível. Porque não vai ter uma direção com direção certinha. Então a gente consegue obter, ver que a banda deveria ter 7 estados. Aí tem 6. O 7º saltou lá para a próxima. Então esse é o estado de borda. Basicamente é isso. Mas é bem empírico. E por fim, lá nos últimos, deixa eu passar. Lá nos últimos, como é que passar aqui? Sei lá, isso aqui mudou tudo agora. É lá no final, cara, lá no final, aquelas flat bands. Eu aperto aqui qualquer coisa. Tá passando aí, lá no finalzinho. O último. É isso. Aqui? Não, próximo, aí. Não, porque assim, você falou que quando você tem um regime ali que você induz a flat band. Acho que através do... Todos os três são iguais, não é isso? Não, eu induzo ela aqui, nesse caso. Ela é induzida pelo hop em diagonal. Mas você continua tendo hop vertical e horizontal. Continua tendo. E eles são anisotrópicos só para separar a banda. É que, assim, A questão aqui de do... olhar se a rede é bipartite ou não, para ver se vai ter flat band. E ela não é flat band, ou não é bipartite quando você coloca Pois é. o diagonal. E por que então pede uma flat band? Pois é bem difícil de entender. Mas é por isso que eu mostrei o modelo de uma partícula, porque através dele a gente vê que isso acontece. Então, foi basicamente no entendimento... Tem uma outra base que você poderia destrinchar rede A e rede B? Sim. Partir? Acredito que sim. Mas aí fica bem mais complexo, é verdade. A forma que eles fizeram, que a gente está fazendo é bem difícil mesmo, mas é possível. Okay. Bom, obrigado. Deixa eu passar para ele. Falei. Obrigado pela apresentação, João. No modelo tight binding, na próxima slide, como é que você faz para colocar um hopping diagonal igual o horizontal sem que o vertical fique também? Porque assim, eu achava, pelo menos, não sei, que o hopping estava relacionado com a proximidade dos íons, que aí tem a superposição das funções de onda, né, dos dois. Aí o diagonal vai ser sempre mais afastado, né, do vertical e horizontal. E como é que faz para colocar um hopping igual ao do diagonal sem que mexa no vertical? Você tem a ver com a natureza, porque você está pensando naquele do texto. Dias de onda, eu acho que você está pensando. Mas a função de Wannier desses sistemas aqui é mais complexa. Então o elétrico está numa direção para diferente da outra. Também depende do tipo de água que está utilizando. Não é possível induzir. Mas é nem caso que a gente estudou, a gente só mostrou que não é bom. Tá, entendi. Obrigado. Eu acho que talvez a geometria do laser, né? Faça isso. Ou do próprio átomo, a natureza dele, né? Tem função de Wannier bem diferente. Ok, mais alguma? Ó, Marcelo, sabia? Eu sabia. O rapaz tá estranho, Marcelo. Só um,
nesse problema mesmo, assim, eu não entendi qual é a origem daquela interação K. Ninguém sabe explicar qual a origem dela. Ela existe em algum material ou é só... O material não. Esse cara aqui, eles tentaram explicar que é possível fazer ela, porém ela não foi encontrada, não foi observada em nenhum material. Ah, tá bom. É porque é bem estranho assim. Ela é bem estranha, tem uma interação aqui com outra aqui, subtrato de vidro, mas ela, você consegue fazer ela no experimento. Consegue? Consegue, com átomos de vidro. Mas não foi observada ainda em algum lugar. Bom, acho que encerramos o pessoal que aí pro RU. Tá certo? Vamos agradecê-lo mais uma vez.